Veículos autopropelidos é a denominação de bicicletas, motocicletas, umas mini, motocicletas, motociclos, alguns dizem, e assemelhados que andam pelas ruas da cidade em altíssima velocidade, colocando em risco a vida dos usuários, dos pedestres. Andam de qualquer jeito, acham que não precisam respeitar as regras de trânsito, estacionam sobre as calçadas, como vou mostrar para vocês no decorrer deste podcast, ou seja, virou um problema sério e que o município terá que regrar, criar regras. Num primeiro momento, segundo nós dissemos já no podcast passado, uma campanha orientativa e depois com as devidas consequências. Vai recolher, vai pagar estadia, dos pátios e etc e tal. E os pais principalmente. E este podcast, particularmente, eu quero dedicar aos pais. Veículos autopropelidos. O nosso encontro já está no ar. Estou recebendo mais uma vez o Gilmar Marieto, diretor de trânsito da Prefeitura de Jaraguá do Sul, para falarmos do tema. Gilmar, vamos pegar no pé dos pais um pouquinho, porque dá a impressão que querem se livrar dos filhos, das obrigações para com os filhos, e não pensam muito na hora de dar os autopropelidos, não é verdade? Perfeito. A grande maioria dos pais, ele quer presentear seu filho, mas não se atenta muito nas questões, nas características técnicas desses equipamentos. Então, a orientação que eu daria para os pais, que a partir de agora, quem já tem o equipamento, também procura o seu lojista para saber onde ele deve circular com aquilo, se é um autopropelido ou se é um ciclomotor, porque hoje muitas pessoas na cidade têm o equipamento e não sabem se ele é um autopropelido ou se ele é um ciclomotor, porque ele comprou onde não se tinha um regramento, e agora ele vai estar com um problema nas mãos. Então assim, você que vai adquirir a partir de agora, conversa com o lojista, por conta da idade do seu filho e tudo mais, aonde ele deve andar, qual a potência desse veículo, como ele deve circular. Então temos muitos lojistas em Jaraguá do Sul que já estão fazendo isso, estão orientando a forma correta, já vinham fazendo há muito tempo, mas temos lojistas que querem vender o produto, não importa como, quer vender. E eu fiz isso em alguns locais, tá, Perão? Falo isso com muita tranquilidade, porque eu fui em algumas lojas, tá? E com a intenção de comprar esse equipamento para o meu filho, tá? Então, lá não se tem uma explicação nenhuma, tá? Simplesmente você pode comprar e pode andar onde você quiser. Então, assim... É o que dizem. É o que dizem. Então, eu fiz isso, tá? O meu secretário também foi em um lojista para verificar e se surpreendeu que foi atendido da mesma forma, tá? Então, não é todos, mas tem alguns lojistas. Então, os lojistas precisam, sim, ler essa regulamentação, ver o que pode e o que não pode, para vender um produto para satisfazer o cliente e, obviamente, manter seguro, Que esse cliente oferecer segurança, equipamentos obrigatórios. Exatamente. Então, é isso que a gente quer a partir de agora. Tem essa parceria aí com os lojistas, tá? Que eles, sim, se comprometam a nos ajudar nessa questão, por conta de que é um objetivo de todos, todo mundo quer segurança, todo mundo sabe que isso veio para ficar e vai ficar, mas precisamos sim trabalhar ordenadamente. Nós temos um problema aqui em Jaraguá do Sul, Gilmar, já vem de tempo até por conta do crescimento da cidade, que é um trânsito cada vez mais difícil, E esses espaços, respeitar os espaços de cada um, o tamanho do veículo que está ali transitando, e acidentes aos baldes, De modo, na esquina da minha casa eu assisto da sacada, a quantidade. Outra coisa muito comum aqui, o pessoal é contra dar sinal de pisca. Isso. E também o respeito ao sinal de trânsito. Parece que quando está amarelo, na cabeça do sujeito diz assim, acelera. A gente que trabalha diretamente no setor de trânsito, o crescimento populacional e o número da frota, cresce assustadoramente, sabe? Então isso é bom para o município, Está crescendo e tal. Hoje nós temos mais de 140 mil veículos registrados em Jaraguá do Sul, com uma população de
200 mil, segundo o último censo. Então é muito carro circulando, muito. E obviamente que não tem empatia no nosso trânsito, não tem. Então é gente no celular, todo mundo com pressa, porque todo mundo veio para Jaraguá do Sul para trabalhar. Eu sou um exemplo, eu vim de uma cidadezinha de 30 mil habitantes, né? E a minha cidade, ela não evoluiu, não cresceu. Eu vou na minha mãe 2 vezes por ano e ela não evoluiu. E Jaraguá do Sul é ao contrário. Ela, se você ficar um mês sem, quem visita Jaraguá ficar um mês sem vir para cá, quando chega já vê diferença. Então cresce e cresce porque as pessoas procuram Jaraguá por ser uma cidade segura, uma cidade que tem oportunidades, bom de criar filho, enfim, por várias condições que a cidade oferece. Mas com isso também temos os nossos problemas. Um deles é o trânsito, tá? É o trânsito. Então assim, temos uma equipe muito forte, muito boa. E o trem. Temos um trem, rios, as montanhas, então tudo isso é difícil de trabalhar. Mas temos uma equipe muito boa na diretoria de trânsito, na Secretaria de Planejamento, e procuramos fazer tudo que é possível ser feito para melhorar sim a mobilidade urbana. E voltando aos nossos autopropelidos, e esses equipamentos vêm para compor esses elementos do trânsito. Então, precisamos engajar com a comunidade, tanto com motociclistas, os motoristas de veículos, tá, também, porque assim, não adianta nós falar só do pessoal que anda com os autopropelidos, temos que ter empatia de todos. Então, para ter sim um olhar diferente para o nosso trânsito, porque ele mata, eu sempre falo, ele mata muita gente o trânsito. No ano passado morreu, se não me engano, 1.800 pessoas em Santa Catarina de acidente de trânsito e 500 pessoas morreram de homicídio, enfim. O homicídio foi divulgado, todos os homicídios, nossa, uma divulgação ampla. Os acidentes de trânsito parece que não acontecem, as famílias ficam sequeladas. Esquecidos, né? Isso, a maioria não divulga. Mas enfim, então assim, você dá um equipamento para uma criança, até na mão de um adulto, um carro, ele é uma arma, se não souber usar. É uma arma. Então nós precisamos estar juntos nessa campanha, porque os nossos filhos que estão na rua, as futuras gerações, e se nós não começar agora, não adianta ter sanções severas, que não vai adiantar, não é a sanção que vai evitar um acidente, que vai evitar uma morte, então assim, é a conscientização. Então quando se aprova uma regulamentação, o que as pessoas pensam? Opa, graças a Deus, agora vai regulamentar, vai funcionar tudo. Não é bem assim. O papel da PM, por ser o órgão fiscalizador nosso do município, eu diria que é a última instância, a PM atuar. É quando alguém está cometendo alguma infração, está fazendo algo que não deveria ser feito. Então, a PM é a última solução. Primeiro momento é os pais, os pais precisam sim se engajar nessa campanha que nós vamos fazer, fazendo o dever de casa, tá? Fazendo em casa, cada um fazendo em casa a sua parte. Eu tenho certeza que quando essa turma sair para a rua, nós vamos ter sim uma conscientização melhor, isso não tenho dúvida. Atenção, pais, ninguém quer que você impeça que seu filho tenha o tal autopropelido. Vou falar um palavrão aqui, me permitindo. Essas merdas dessas motoquinhas que andam pelas ruas e que atropelam a gente na calçada, se você não desviar, você acaba sendo machucado. Eu tive exemplo na família. Não é que as pessoas não querem que seu filho tenha, as pessoas querem e o que se busca é que seu filho tenha e use conscientemente. E também não queremos ver você em volta de uma ambulância dos bombeiros que seu filho está sendo socorrido, né? Também tive exemplo da família disso. Justamente, acho que ninguém quer isso, nem para o filho, nem para o esposo, enfim, é algo que ninguém quer. Mas, infelizmente, as imprudências no trânsito são muitas, tá? São assustadoras, né? Então, o uso do celular é constante, não tem desatenção. Andar acima da velocidade, não respeita os limites de velocidade, isso, queira ou não queira, ocasiona sim, e quando ocorre um acidente com velocidade um pouco mais alta, infelizmente os danos são maiores, tá? São maiores, então nós precisamos ter essa consciência, não adianta só jogar a culpa só no poder público, não, nós fazemos a nossa parte, tanto é que se nós não fizéssemos, hoje o que nós temos controladores de velocidade no município, temos lombadas, faixas elevadas, mesmo assim não adianta. Algumas pessoas me cobram, Gilmar, tem que colocar mais faixa elevada, mais lombada, senão, lá ia acontecer um acidente. Não precisa, nós temos uma resolução
que limita a velocidade. Temos uma fiscalização e mesmo assim é assustador o número de infrações que acontecem em Parece Jaraguá do que Sul. placa é um negócio que se coloca e vai virar uma árvore. Exato. Né? É bem isso. E daí o que acontece? Acontece um acidente ou qualquer... Primeira coisa que nos ligam na diretoria. Gilmar, se tivesse colocado uma lombada, uma faixa elevada, um controlador, teria evitado o acidente. E nunca, Perão, eu fico assustado que nunca ninguém pergunta, o motorista estava no celular? Estava acima da velocidade? Enfim, ninguém comenta isso, só acha que o poder público tinha que ter tomado uma ação antes de acontecer o acidente. Algo imprevisível, Como né? se pudesse amarrar o sujeito para cometer um ilícito. Né? Então, essas coisas assim que nós precisamos chamar a atenção da sociedade, porque morre muita gente no trânsito, muita gente. Eu digo no Brasil todo, acho que ano passado morreu 33 mil pessoas no país, são 92 por dia. Eu vejo quando vocês passam na marcha do silêncio aqui pela Reinaldo Rau, passam em frente à minha casa e acompanho as notícias de pessoas que morrem em acidentes de trânsito em Jaraguá do Sul. E fico imaginando o seguinte, escute, mas houve um erro ali. Né? Eu vejo aqui, assustadoramente, acidente de bicicleta com bicicleta. Tem. Moto com moto, Tem. moto com muro, moto com cerca, moto com poste. Os acidentes são os mais variados possíveis, tá? Coisa assim que impressiona, tá? Então, referente aos autopropelidos, Perão, quero também deixar claro aonde essas pessoas podem circular, como circular, para elas entenderem como elas devem se comportar. Calçada não. Calçada não. Calçadão? Não, nem pensar. Via verde? Via verde pode circular, tem a ciclovia. Tem uma ciclovia. Tem uma ciclovia. Onde existe ciclovia nas ruas, é possível circular. Ali sim. Então, o que essa regulamentação traz? Quem anda com equipamento de mobilidade individual autopropelido, ele pode circular em ciclovias, ciclofaixas e pelo lado direito. Quando não tiver esses dois elementos, ele pode circular do lado direito da via, né, mais próximo do bordo. Na mão. E na velocidade máxima de 20 km por hora. É muito comum a gente ver a pessoa na contramão. Na contramão. Hoje nós temos ciclovia de um lado, ciclofaixa de um lado e o munícipe circulando na calçada ou no meio da pista. Então, assim, eu fico indignado quando eu vejo isso e quando acontece um acidente, ninguém destaca que aquele cara não estava na ciclofaixa. Não, ele estava, a culpa é de vocês. Vamos destacar. Onde não existir a ciclofaixa, à direita da via, na mão de direção, perfeito, e a 20 km por hora. A 20 km por hora. E em últimos casos, Perón, onde não tiver ciclofaixa, ciclovia e não tiver via decente para andar do bordo direito da via, ele pode circular na calçada a 6 km por hora. Mas isso é em últimos casos. Então, assim, exclusivamente ciclovia, ciclofaixa e pelo lado direito da via, pelo bordo, a 20 km por hora. Isso o autopropelido. Já o ciclomotor, que é equiparado à moto, aquele grandão, como as pessoas costumam dizer, o ciclomotor, ele segue as regras das motocicletas. Porém, ele tem que andar pelo lado direito da via também, mais próximo do bordo, numa velocidade máxima de 50 km por hora. E daí, claro, lá ele tem que ter habilitação de categoria A e andar com os equipamentos de segurança conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Então, basicamente, essas regrinhas que as pessoas precisam entender. E só para reforçar, quem anda com autopropelidos também é proibido andar com fone de ouvido, tá? E celular. Então, assim, essas proibições a gente vai sim, assim que o CONTRAN determinar, melhorar essa resolução, a gente vai intensificar sim essas sanções para que quem não cumprir, nós vamos sim multar, remover por pátio, vai ter guinchada, vai ter diária. Então, tudo isso a gente vai fazer mais adiante. Mas, num primeiro momento, é conscientizar, para não precisar tomar essas medidas que eu diria que traz até um transtorno. Então, o pai compra um equipamento desse para o filho, aí vai pagar uma multa, porque o filho andou errado, vai ter que pagar diária de pátio, guinchada. Então, não é o nosso objetivo. E os riscos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu já contei isso mais de uma vez. Eu tive um problema com o meu filho, quando era bem pequeno, que sofreu um acidente de bicicleta, tá? Andando de bicicleta.
que durante um bom período ele teve convulsões. Tomava Tegretol, que é um medicamento fortíssimo, derruba um elefante, para você ter uma ideia, porque teve problemas, tá? Porque caiu de bicicleta, bateu a cabeça numa árvore. Então, pais e mães, não querendo que você deixe de dar alegria para o seu filho, mas dê com responsabilidade, né? Ensine, olha, não quero também ficar assistindo, como já vi muitas vezes, aqui onde eu estou no 7º andar, a ambulância socorrendo alguém, Exato. Bombeiros, né? Eu acho que ninguém quer isso, Pelão. Ninguém quer passar por isso. Então, Ó, eu estou junto nessa campanha, tá? Estou junto. Eu acho muito importante. E, pais, eu vou sugerir, se vão aceitar, não sei, mas vou sugerir tocar no seu coração, no seu cérebro. Você não quer ver o seu filho sendo socorrido por uma ambulância dos bombeiros, quer? É por aí o caminho. Gilmar, obrigado, meu velho, pela presença. Venha mais vezes e vamos ampliar essas informações todas para as pessoas também entenderem a importância de se ter consciência no trânsito. ficamos à disposição, Pelão. Então, sempre que tiver alguma novidade, né, por favor, nos chame aqui que a gente vem aqui para compartilhar aí com os seus seguidores.